Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas e com todos. Registramos inicialmente a nossa alegria em retornar a essa ilha de grande magnetismo que nos acolheu nessa encarnação e onde os nossos corações ainda estão presos por laços muito fortes de amizade, de amor, onde deixamos amigos, onde encontramos aqueles que conviveram conosco na primeira mocidade, que nos ensinaram no movimento espírita o que é trabalho em equipe, o que é trabalho conjunto. Por isso, não poderia eu deixar de registrar, como sempre o faço, a alegria de estar aqui. Chamar um jurista para um simpósio organizado por profissionais da saúde é algo que me faz pensar de que olhar a vida sob diversos ângulos é profundamente enriquecedor para todos nós. Até mesmo porque antes de profissionais, estamos aqui na condição de espíritas. E a visão da doutrina espírita, ela é uma visão que permeia todos os horizontes e capaz ela de nos alargar o olhar sobre a existência, não importa qual a nossa profissão, qual a nossa atividade, qual o nosso trabalho. Portanto, eu agradeço de coração o convite e espero que esse momento seja profundamente prazeroso para todos nós. Augusto dos Anjos, espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, teve a oportunidade de escrever um poema intitulado Ao Homem, que de alguma forma resume toda a proposta que nós temos para a tarde de hoje, ou a primeira parte das atividades da tarde de hoje. Diz o poema de Augusto dos Anjos: Tu não és fonte neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila no abismo do nada eternamente. És mais, és muito mais. És a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das paixões psicológicas, nas eras primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que possui a liberdade incontestável nas lições excelsas da existência. Esse pensamento de Augusto dos Anjos resume a proposta que a doutrina espírita nos faz de reflexão a respeito da dualidade do homem. E que, naturalmente, abrirá os horizontes para o pensamento psicológico e para o pensamento médico. No mês de março de 1858, Allan Kardec teria a oportunidade de publicar a carta de um psicólogo que havia lido a primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele faz o seu registro de que a psicologia jamais seria a mesma depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Porque agora se estava diante de um aquém
e de um além, de algo que transcendia ao que se acreditava conhecer a respeito do homem. E é exatamente nessa perspectiva que Allan Kardec, utilizando-se do espiritismo experimental, observará com maior acuidade, com um olhar mais profundo, com o caleidoscópio espírita, os fenômenos que, utilizando as expressões do século XIX, atormentavam centenas de milhares de pessoas na Europa inteira. Trata-se de uma observação da loucura, de uma observação dos transtornos de demência, de amência, em que ele tivera a oportunidade de se debruçar, muito embora não fosse um médico, era um grande estudioso da transcendência, e é utilizando toda a metodologia da ciência espírita então nascente, que ele terá a oportunidade de multiplicar suas experiências a respeito deste tema tão instigante. De uma história que marca a humanidade com muita dor e com muito sofrimento. Porque quando nós nos debruçamos sobre o pensamento de Michel Foucault, a respeito da história da loucura, encontramos a história do homem e dos seus preconceitos. Encontramos o louco sendo tratado da mesma forma daqueles que sofriam da morféia, da doença bíblica, da lepra, onde as casas eram construídas a fim de que estes fossem separados dos seus familiares, a fim de que fossem colocados longe. Discutia-se ao longo de diversos quadros da história se essas pessoas tinham ou não tinham alma, se eram passíveis ou não de um perdão divino, já que os seus estados eram representações mitológicas de uma divindade ainda odiosa, que era capaz de punir por punir. E é dentro desse contexto de uma visão profundamente arcaica a respeito do tratamento e das relações com a loucura, que Allan Kardec começa as suas investigações, registrando-as ao longo de diversos periódicos da Revista Espírita. E um caso nos chama muita atenção. Trata-se de uma carta que Allan Kardec não sabe dizer se ela era de autoria de Messier Chadha ou se de Messier Penecolan, mas de que a carta era de um anti-espírita, mas de alguém profundamente sensível à situação da loucura. Narra o autor da carta, publicada em setembro de 1864 na Revista Espírita, que ou o senhor Penecolan ou o senhor Chadha havia ido até o hospital mantido pelo senhor B. Obviamente, os nomes foram protegidos pelo codificador leonês. Ao lado de um alienista, de um psiquiatra, que era responsável pela instituição, o senhor B. E lá, o alienista observou inicialmente ao senhor Penecolan ou Chadha que o remédio para todos os males da loucura ou eram as duchas
ou era a camisa de força? Era a panaceia. Era o remédio para todos os problemas. Porque quando se está frente a frente de um louco enfurecido, não há outro remédio, dizia o alienista. Então começaram a visitar o prédio onde funcionava o hospício, quando de repente o médico falou: vejamos um caso concreto ali no final do jardim. Há um homem, há um louco, e ele está lutando com os guardas. Vejo que haverá de ser um dos dois suplícios, ou a ducha, ou a camisa de força, ou quem sabe os dois. Então se aproximaram do homem que se debatia. O olhar parecia queimar em brasas. E quando todos esperavam a cena supliciosa, eis que um novo som rompe do outro lado do jardim. Tratava-se de uma música sem igual. Era uma dama do mundo que, em razão das suas condutas, havia perdido a razão. E também estava internada no hospital. Ela cantava o romança da peça Desdémona de Rossini. E nessa hora o louco parou e começou a falar: parem, a voz, ouçam, escutem a voz. E o louco foi se acalmando ao som da música romança, cantada pela dama do mundo. E de repente, o senhor Pinecolan começou a analisar que de fato o médico estava errado. A ducha e a camisa de força não era a panaceia. Havia algo que tocava o louco para além dos instrumentos e dos mecanismos do instrumental que se possuía à época. E havia como dominar aquela fúria que pouco se conhecia, que pouco se sabia. Observamos os apontamentos de Kardec a respeito da carta que ele publica e de como nós, na verdade, não compreendemos ou temos dificuldades de compreender sobre a cosmovisão materialista da vida o que é a loucura. E é ao separar este homem nestes elementos corpo físico e espírito, ao nos fazer compreender que o homem tem muitas dimensões, uma dimensão biológica, fisiológica, mas também uma dimensão espiritual, uma dimensão psicológica, uma dimensão social, uma dimensão que reúne todos esses elementos. Ao separar este homem, Allan Kardec, em diversas comunicações, evocações, consegue perceber que a loucura não encontrava, sob uma ótica clínica, a sua sede no ser pensante. E é assim que ele terá a oportunidade de evocar um espírito
que se tratava de um homem muito rico da Inglaterra, chamado Sr. Morrison. Sr. Morrison deixou mais de 1 milhão de francos de bens, de riquezas, mas ele tinha uma monomania. Ele se acreditava muito pobre. E ele trabalhava com a sua enxada diariamente. E os seus acólitos lhe pagavam um pequeno salário, fazia parte da sua loucura, da sua mania, para que ele se sentisse feliz. Não precisava fazer aqueles trabalhos manuais, mas o Sr. Morrison havia sido classificado pelo pensamento médico de então como um louco. E ele então desencarna e é evocado por Allan Kardec, que utiliza, obviamente, todo um método de evocação. E o método de evocação de Kardec é de primeiro consultar os espíritos superiores. E ele consultava um espírito em especial, São Luís. E ao consultar São Luís, ele pergunta: nós podemos evocar o espírito do Sr. Morrison? E São Luís diz: perfeitamente. E então o Sr. Morrison, atendendo à evocação de Allan Kardec, se comunica. Ainda um tanto quanto aturdido, respostas curtas, algumas monossilábicas, ainda perturbado pela última existência, pela última experiência. Pergunta de Kardec ao Sr. Morrison: o senhor ainda sofre? Ele responde: sou muito infeliz. Ainda sofro muito. E qual a causa do seu sofrimento? Quem responde não é o Sr. Morrison, mas o Espírito São Luís. A causa do seu sofrimento reside em ele ter tido muito e ter dado pouco. Volta-se a pergunta ao Sr. Morrison: o senhor sabe da condição em que o senhor se encontrava na sua última existência? Ele responde: sim, a de um louco. Kardec pergunta: o senhor acreditava que era muito pobre? O senhor ainda acredita que de fato era muito pobre? E ele responde com uma lucidez extraordinária: sim, eu sou muito pobre, porque rico é aquele que não tem necessidades. E quando eu li essa resposta do Sr. Morrison, ainda influenciado pela matéria, pelo corpo físico da última existência, conforme narram os Espíritos, a questão 738 do Livro dos Espíritos, eu me lembrei do pensamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, de que o louco, que definição, que conceito extraordinário do filósofo Søren. Louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. E, de fato, o pensamento do Sr. Morrison era um pensamento profundamente racional. Eu sou muito pobre, porque rico é aquele que não tem necessidades. E eu tenho muitas necessidades. Eu ainda preciso de muitas coisas. Mais tarde, Allan Kardec terá a oportunidade de registrar a evocação de um jovem chamado Charles, também inglês. Tratava-se de um menino idiota, de aproximadamente 13 anos. Mal mexia os olhos, se comunicava apenas com eles, não falava, não reagia, estava ali
completamente hebetado. E eis que Kardec pergunta ao São Luís: é possível evocar o espírito do jovem Charles? São Luís responde: perfeitamente. É necessário algum estado especial para que ele seja evocado? São Luís responde: não. Ele está para o corpo físico como alguém que, de alguma forma, passa mais tempo fora do corpo do que dentro do corpo. A qualquer momento você pode evocá-lo. E Kardec resolve evocar naquele momento. Evoca o espírito de Charles em nome de Deus. E Charles, aos 13 anos de idade, aparece através da médium Hermance Dufour. E através de Dufour, Charles diz: eu sou um sofredor. Kardec lhe pergunta: tu conheces o que te aconteceu na existência anterior? Ele: claro que sei. É por causa dela que eu estou nessa situação. Você tem clareza e lucidez do seu estado? Sim, é claro. O meu corpo é uma prisão. Eu não consigo perceber o fim da minha punição, mas sei que ela é justa pelos equívocos que eu cometi. E como para ti é essa experiência na condição de louco? Pergunta Kardec. E Charles responde: é de alguém que está preso e almeja logo libertar-se da prisão. E então Allan Kardec, diante de um dos mais notáveis sistemas penalógicos já escritos, contido na obra O Céu e o Inferno, terá a oportunidade de analisar as relações das provas, das expiações, dos sofrimentos que o corpo nos oportuniza a fim de que o espírito liberte-se de si mesmo. Como diria o grande mentor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, muitas vezes apenas a paralisia ensina o valor do movimento. Mas Allan Kardec continua as suas experiências. E houve uma médium que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a senhora Costel. Através dela comunica-se um espírito, o senhor Pierre Joty, pai da médium. Depois de uma viagem que ela faz pelos Pirineus, onde o índice do cretinismo era alarmante e preocupante, inclusive para as autoridades imperiais da França. E eis que o senhor Pierre Joty terá a oportunidade de falar dos cretinos e dizer dos seus sofrimentos como espíritos que vivem presos em um corpo. Mas faz observações importantes, de que na verdade não se trata de uma experiência reencarnatória estacionária, porque o espírito ali evolui. Atrás dos olhos hebetados, há alguém que vê. Atrás do cérebro comprimido, há alguém que pensa. Então ele faz uma comparação extraordinária. Ele propõe que imaginemos-nos em nossos sonhos. Quantas vezes nós sonhamos que estamos correndo algum perigo e de repente queremos correr e não conseguimos. Queremos pedir ajuda e não conseguimos falar. É assim que se sentem os idiotas e os cretinos.
como alguém que quer bradar, quer falar, quer pedir ajuda, quer se expressar, mas os instrumentos não lhe permitem, como um piano, com cordas quebradas, teclas destruídas, não consegue expressar o pensamento do pianista, porque traz defeitos, traz falhas. O problema, neste caso, está no corpo, e não necessariamente no pianista. Por isso, muitas vezes, Allan Kardec vai dizer: o espírito não é louco, o espírito é devedor. Devedores somos todos nós. E terá a oportunidade, Allan Kardec, de evocar um trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o senhor Vinhal, que era médico. Ele aceitou participar da experiência de evocação de pessoas vivas. Recolheu-se. Allan Kardec pede autorização a São Luís e evoca-se o senhor Vinhal. O senhor Vinhal responde muitas perguntas, e lá pela questão de número 57, Allan Kardec pede que ele defina o que é a loucura. E o senhor Vinhal responde ao professor Lyonès: é uma perturbação dos órgãos, onde a vontade do espírito está diametralmente oposta ao comportamento do corpo, que não lhe responde aos comandos. Aos comandos cerebrais, nervosos, neurais. E eis que Allan Kardec, separando espírito de corpo, mostrando que, na verdade, o homem, ele é formado por dimensões distintas, de que o ser pensante não se confunde com o instrumento, de que o espírito não se confunde com o escafandro, e de que muitas vezes atrás de loucos existem pensadores notáveis que não souberam utilizar as suas faculdades em prol de si mesmos, em prol do outro, em prol do mundo. E é assim que Allan Kardec, ainda se dedicando ao estudo da loucura, na Revista Espírita de 1866, ele publicará a Estatística da Loucura de Paris, onde o Ministério da Agricultura apresentará ao então imperador Napoleão III todos os casos catalogados de loucura. E Allan Kardec faz questão de publicar, porque depois do pensamento de Pinel, de Scorala, surge uma informação importantíssima. É que nem todos os loucos, conforme demonstravam as autópsias, tinham problemas cerebrais. Alguns não apresentavam problema cerebral algum. E então, essa estatística ela é apresentada com duas causas: as causas físicas e as causas morais da loucura. Entre as causas físicas estavam problemas de mulher, porque o índice de pacientes do sexo feminino era maior do que do sexo masculino. E se acreditava que as mulheres tinham alguns problemas que naturalmente levavam-as mais à loucura do que os homens. Hoje a tese está derrubada. Havia o alcoolismo como a principal causa física da loucura na época, mas havia causas morais. E entre as causas morais estavam os pesares domésticos, o amor, o ciúme, os problemas políticos. Mas, ganhando todas as causas, estava o sentimento
religioso em excesso. E por isso Kardec fora profundamente atacado na época, porque se acreditava que o espiritismo levava à loucura. E muitas sessões espíritas eram atacadas, inclusive, por organizações médicas, a fim de que a loucura não se disseminasse. E Allan Kardec vai demonstrar que, na verdade, a doutrina espírita é um dos maiores preventivos da loucura. Porque nos esclarece a respeito dos deveres que devemos cumprir diante da lei divina. E de que, na verdade, esse cumprimento do dever, esse exercício do amor em plenitude, era o elemento mais importante da prevenção do equilíbrio mental, do equilíbrio psicológico, do equilíbrio espiritual do ser. Entretanto, Allan Kardec, ele vai abordar, a partir das análises de Esquirola, que existem outros tipos de loucura, que ele chamará de loucura obsessiva, causada por processos onde espíritos perturbadores levam determinadas pessoas a comportamentos análogos àquela loucura que era classificada como a loucura patológica na época. E isso, obviamente, revolucionaria o olhar da psiquiatria de então. Nós encontraremos diversos casos, diversos estudiosos, que somarão juntamente com Kardec esse olhar a respeito ou sobre o espírito imortal. Exemplo de William Crookes, de Charles Richer. E médiuns notáveis, exemplo de Eusápia Paladino, serão estudados, observados, analisados, para se compreender que o ser pensante não é necessariamente o cérebro. Na obra Fronteiras da Loucura, Bezerra de Menezes terá a oportunidade de fazer uma análise mais profunda, ao nos observar que, se existem pessoas que, muito embora a estrutura orgânica esteja intacta, comportam-se como loucos, é porque é preciso distinguir dois tipos de loucura. Aquela que tem, de fato, as suas causas morais e aquela que se encontra radicada na fisiologia humana. E essa que encontra as suas causas morais precisa ser atacada sob uma ótica moral. E, naturalmente, ele falava dos processos obsessivos, oriundos, algumas vezes, do nosso próprio comportamento. A exemplo do que acontecera, conforme a narrativa de Joana de Ângeles, com Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, que, ao lavar as suas mãos, diante da condenação de um inocente, trouxe para si mesmo um débito cruel. E narram os seus historiadores do mundo espiritual de que ele entrou num quadro de neurose obsessiva compulsiva. E ele sempre tinha necessidade de lavar as mãos porque sentia as suas mãos sujas de sangue. Onde os compromissos de natureza moral davam ensejo naturalmente a perturbações que ganhavam as suas projeções comportamentais perceptíveis, inclusive posteriormente catalogadas pela medicina. Assim encontraremos neuroses, transtornos neuróticos, onde os espíritos trazem
na sua tela, no seu currículo reencarnatório, erros que não foram alcançados em vidas passadas pelas legislações humanas e que lhe perturbam e que afloram de natureza distônica a fazer com que determinadas ações e comportamentos possam aparecer à conta de neuroses e de psicoses, onde as causas estão sempre no espírito imortal, nos seus erros e desacertos. Encontraremos uma análise muito interessante do professor Bezerra de Menezes, na obra Fronteiras da Loucura, em que ele nos convida a perceber de que aquele que sente é o espírito, aquele que pensa é o espírito, e no momento em que o espírito ele não está bem, em que o espírito ele está desequilibrado em razão de suas experiências, ele naturalmente pode, dentro de uma atração, de uma lei de afinidade, estabelecer relações com espíritos que se encontram em mesmo estágio vibratório. E a loucura, muitas vezes, aparece sob um novo prisma, sob um novo ângulo. Ele nos faz pensar, muitas vezes, que quando nós temos um problema nos olhos, por exemplo, nós não conseguimos enxergar se perdemos a visão. A mesma coisa com a audição, o cérebro não seria diferente. Entretanto, a prova de que quem pensa é o ser espiritual é que existem cegos, sonambúlicos, que veem melhor do que aqueles que têm todo o aparelho visual intacto. Que conseguem saber o que se encontra na sua frente, mesmo não tendo a visão. Quem vê o espírito? Quem ouve é o espírito. E ele, muitas vezes, diante da loucura, Bezerra de Menezes também fez experiências com o espiritismo experimental, evocando esses espíritos em estado sonambúlico. E eles que se comunicavam por eles mesmos. E falavam do estado de dor e de sofrimento em que se encontravam. O professor Kardec terá a oportunidade de escutar uma entidade espiritual chamada Erasto, na Revista Espírita, que falará do sofrimento dos cretinos e que terá a oportunidade de nos dizer que sempre que são violentados, eles sofrem mais, porque sabem de suas punições. E se pudessem falar, diriam: não sejam covardes, porque nós não temos como nos defender. Então, o Espiritismo abre um novo olhar para a loucura. O Espiritismo nos faz ter uma nova visão a respeito do outro, de que, por detrás do obsidiado, por detrás do louco, do idiota, do cretino, existe um espírito. Existe um espírito milenar, com uma viagem longa, como qualquer um de nós, e que precisa ser observado como ser, como pessoa, como cidadão. E isso exige uma mudança de olhar coletiva e individual do ser humano, que vem acontecendo de Philippe Pinel às leis antimanicomiais no mundo inteiro, a fim de percebermos o outro em sua plenitude. Mohandas Karamchand Gandhi, sob a influência do pensamento de Tolstói, após a leitura da obra fenomenal, do ensaio O Reino de Deus está em Vós, teria a oportunidade de dizer que se
todos os livros do mundo se perdessem e sobrassem apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E é nesse sermão que Jesus nos diz: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E então eu me pergunto, na condição de jurista, pergunto àqueles que estão aqui na condição de médicos, pergunto àqueles que estão na condição de amigos, familiares, parentes: quando vemos alguém cair no fogo e na água, como aconteciam com os perturbados, à época do Nazareno, quem conseguimos enxergar? Conseguimos ver Deus no outro? Bem-aventurados os puros de coração. Quem conseguimos ver? Conseguimos nos ver no outro? A experiência da vida com a loucura provavelmente é uma experiência de todos nós. Em algum momento de nossas existências, as leis nos chamaram ao pagamento dos débitos. E a loucura notadamente nos visitou em algum momento. Mentes brilhantes que no passado fomos políticos, ou depravados, é exemplo de Calígula, de Nero, de Marquês de Sade. Quantos de nós não marchamos ao lado de Gengis Khan, de Ciro? Quantos de nós não fomos fratricidas, naturalmente loucos? Eu tive uma experiência onírica tão viva, de uma experiência passada em que eu me via na condição de um psiquiatra no século XVIII, em um hospital na França. A maioria dos pacientes estavam enjaulados. Eram tratados como animais. Havia um odor pútreo, mal alimentados, esquecidos. Eram punidos como eram punidos aqueles que tinham as doenças venéreas, porque estavam sendo condenados por Deus. E eis que nesse hospital houve um incêndio. E eu não abria a cela de ninguém. E todos desencarnaram sob as labaredas de fogo. E aquilo me atormentou, ao ponto de me levar a uma outra experiência reencarnatória, em que eu tivera a oportunidade de viver ao lado de um avô que nessa existência foi o meu pai. Éramos apenas eu e ele. E aos 7 anos de idade, eu morri no incêndio. E quando volto, ainda volto com a sensibilidade na pele. Que cafezinho para mim, morno, já está fervendo. E de vez por outra, eu encontro os meus credores. Aqueles pacientes loucos. Não se preocupem, raros são os médicos, a maioria são juristas. E eu os encontro, e eles estão melhores, eu estou melhor, porque a lei é de progresso. Hoje somos melhores do que fomos ontem, amanhã seremos melhores do que estamos hoje. Mas se de fato, se todos temos um pouco de médico e de louco, então somos todos médicos e pacientes uns dos outros. Porque a linha que separa a lucidez da loucura, ela é tão tênue,
Que vez por outra precisamos de um amigo para contar os nossos infortúnios, para falar dos nossos desafios vivenciais, para falar das nossas dificuldades, porque vez por outra temos a vontade de enlouquecer. E então a lucidez de um amigo, de um livro, da doutrina espírita, nos chama a consciência, ao equilíbrio, a fim de retornarmos ao caminho reto, para não nos machucarmos com os espinhos dessa estrada tão curta, que é a estrada da felicidade. É por isso que todos precisamos olhar em todos irmãos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de discriminação. Porque se hoje não estamos em situação de loucura, é por benevolência divina, é por clemência do mais alto, ou porque nós já passamos por essa experiência e encontramos nestes momentos árduos da vida aqueles que nos estenderam as mãos. Que nós também possamos estender, lembrando o pensamento de Augusto dos Anjos, de que não somos apenas fonte neúrica, que não somos apenas células de argila, de que a lucidez, ela sempre estará no cumprimento da lei de Deus, na prática do amor, da caridade, porque todos nós devemos construir juntos um mundo de amor, um mundo melhor. E é na busca desse mundo melhor que nós recordamos o poeta que diz: virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o amor, o perdão. E em todo lugar, todos juntos irão como irmãos, transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que sofre com a loucura não se sinta tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Porque depois dessas tormentas virão tempos novos, de luz, de esperança, de paz entre os povos. E o mundo será como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. Mas de nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem, transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo as mãos àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de amor. Muita paz.